Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de te incentivar, de pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, que é o curtir, o joinha, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele tem relevância e começa a propagar para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Cristo, certo? E meus irmãos, no último vídeo nós falamos sobre uma visão que Deus me entregou acerca do arrebatamento, que é basicamente a saída da igreja, quando a igreja é retirada, sobe para se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, certo? E diante disso eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você estaria preparado? Nós vamos refletir acerca dessa pergunta durante esse vídeo. Então vamos orar para que Deus ele venha trazer o entendimento dele para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, reconhecendo que nada somos, e eu peço que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, ministrar o Teu entendimento para nós, para mim, para os meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo, que o Senhor traga um entendimento que só vem somente de Ti, Pai. Guarda as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, que as Tuas mãos poderosas estejam sempre sobre nós, nos conduzindo e nos guardando em nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Para isso nós vamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então aqui, meus irmãos, como nós acabamos de ler a parábola das 10 virgens, e nós vamos entender um pouquinho o que essa parábola simboliza, o que ela representa. Então no início, Jesus ele está nos mostrando como será o momento do arrebatamento, que é isso que essa parábola representa. Então ele diz que existiam 10 virgens, certo? E essas 10 virgens, elas estavam esperando o noivo. Às vezes, quando a gente vê algumas ministrações, ou a gente tenta estudar essa passagem, eu já ouvi muito como se as 5 virgens insensatas, aquelas que não guardaram o azeite, o óleo, elas não estivessem esperando o noivo. Porém, a Bíblia aqui, logo no início, deixa claro que as 10 virgens estavam esperando o noivo. O que mudou nessa situação foi a forma de preparo. Enquanto 5 foram prudentes e se prepararam de fato, as outras 5 restantes, elas não se prepararam de fato, mas elas sabiam que o noivo ia chegar e estavam esperando ele. Então, para entender um pouquinho melhor, a gente vai tratar os símbolos aqui representados, né? Então, a Bíblia fala que existe um noivo que vai voltar para buscar a noiva, que vai chegar para buscar a noiva. O noivo aqui, meus irmãos, é Jesus Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus, né, que ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai, ele vai voltar para buscar uma noiva. E quem é essa noiva, Felipe? A noiva que é a igreja. E quando eu falo igreja, eu não quero que vocês entendam como o templo. Hoje muitas pessoas têm ideia de que a igreja é o templo físico. O templo é apenas um local onde a gente vai para cultuar a Deus, para congregar e ter comunhão com os nossos irmãos, certo? Mas então o que é a igreja, Felipe? Igreja é todo aquele que reconhece a Cristo, que aceita Jesus como o cabeça, porque a Bíblia menciona
que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus ele é a cabeça. Então a igreja, enquanto corpo, ela precisa reconhecer Jesus como Salvador, como direcionador, como a luz. Então a igreja é isso, todo aquele que reconhece a Cristo e vive de acordo com como Cristo ordenou. Não é aquela pessoa que simplesmente vai nos cultos no final de semana ou até mesmo que participa de todas as programações da igreja. Não é essa pessoa. É de fato aquela que renuncia ao eu, que renuncia ao pecado, que carrega sua cruz todos os dias, assim como Cristo fez, e ama verdadeiramente a Cristo, aceitando e reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Essa é a igreja, que é a noiva mencionada aqui na parábola, certo? Além disso, a parábola menciona que existia uma candeia, né? Ou lamparina, vamos dizer assim, que tinha uma luz, que estava acesa. A luz representa novamente Cristo e o Evangelho. Até a Bíblia fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo e o próprio Cristo representam a luz. A Bíblia também nos fala que Jesus ele é a luz do mundo. Só que antes de partir, Jesus ele também fala aos seus discípulos, que é a igreja, certo? Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos o dever, a missão de propagar essa luz, de refletir como espelho a luz de Cristo na humanidade nos dias de hoje, certo? Esse é o nosso papel. Então a luz é Cristo e a sua mensagem, o Evangelho de Jesus, que ilumina o caminho, certo? Só que a Bíblia aqui na parábola ela também menciona que precisava de um óleo, de um azeite para manter essa luz acesa, porque as lamparinas elas tinham um pavio, queimava o fogo. E para manter esse pavio aceso era necessário óleo ou azeite. E o azeite aqui ele representa a presença do Espírito Santo de Deus. E como eu mantenho a presença do Espírito Santo, o azeite ele fresco e ele sempre é transbordando, me relacionando com o Espírito Santo de Deus, vivendo em santidade. O que é santidade? É abrir mão do pecado, é fugir do pecado, é buscar ser uma pessoa santa e separada das coisas pecaminosas. Quando eu falo santo, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que nós nunca mais vamos pecar, isso não é bíblico, mas é sim que nós todos os dias vamos lutar contra a nossa carne pecaminosa, certo? E então o azeite ele representa o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito. Então a parábola relata que existiam 10 virgens que sabiam que o noivo ia voltar e que estavam esperando esse noivo, certo? Primeiro fato. Segundo, o noivo vai voltar para buscar a igreja, só que a igreja ela precisa manter a luz acesa e o azeite transbordando, azeite extra, azeite de sobra. Tanto que as 5 virgens prudentes elas levaram azeite extra e as insensatas não, certo? Até aqui tudo ok. Só que o que a Bíblia nos mostra? Que todas as 10, ambos os grupos, né, o prudente e o imprudente, elas dormiram, porque o noivo demorou e elas pegaram no sono e dormiram. O que isso representa, Felipe? Representa aquilo que nós falamos no vídeo anterior e que Jesus fala no final dessa parábola, que ao homem não está destinado a saber nem o dia e nem a hora em que o filho do homem, em que Jesus vai voltar, em que o noivo vai voltar. Por isso elas dormiram. Simboliza isso, que nós não sabemos e não vamos saber o dia. Porém, 5 estavam preparadas e outras 5 não. Certo? Então a Bíblia continua a parábola e fala que o noivo ele volta à meia-noite. A meia-noite aqui, meus irmãos, ela representa 2 aspectos. O primeiro é a vigilância, ou seja, nós temos que estar vigilantes. Quando eu era mais novo, a gente tinha muita a prática de fazer as vigílias, né? As vigílias antigamente começavam 10, 11, meia-noite e iam até o outro dia. Justamente com esse sentido, né? De vigília, de vigiar, de buscar, certo? Estar vigilante o tempo todo. O outro aspecto que a meia-noite representa é uma transição, uma mudança nas circunstâncias aqui, certo? Tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Então é o que o arrebatamento da igreja vai fazer. Quando Jesus se chegar nos ares, ele não vai pesar na terra, certo? No momento do arrebatamento. Ele vai estar nos ares e nós, a igreja, que vamos ao encontro dele. Esse acontecimento ele vai mudar toda a circunstância terrena. Imaginem comigo, milhares, milhões de pessoas sumindo do nada, né? Subindo, as pessoas vão ver, né? As pessoas sumindo.
Isso vai mudar toda a estrutura terrena. Então a meia-noite simboliza esses dois aspectos, certo? E diante disso, as cinco noivas, as 5 virgens, né, na verdade, imprudentes, elas não tinham azeite extra. Então a luz delas começou a se apagar e o azeite estava faltando. Então quando se ouve um grito, o noivo chega, elas correm em desespero tentando procurar azeite. E elas pedem para as 5 prudentes: só me dê um pouco do seu azeite. E elas então falam: eu não posso, porque senão não vai dar nem para mim nem para vocês. O que isso representa? Que a salvação é individual. Eu posso estar aqui todos os dias pregando para vocês, mas vocês têm que fazer uma escolha. Então vocês têm que fazer uma escolha, escolher a Cristo e viver para Ele. Eu preciso fazer essa escolha todos os dias, porque senão nada adianta. E eu estou me tornando então dessa forma como uma das virgens imprudentes. Eu estou me tornando uma das virgens insensatas, que não me preparei para a volta do noivo. E esse ato de preparar, de manter a luz acesa é o que, meus irmãos? Nós sabemos então que a luz é Cristo, é a mensagem do Evangelho. E ela precisa estar acesa. Então qual que é o meu, qual que é o seu papel? Armazenar essa luz de Cristo, manter ela acesa com a presença do Espírito Santo de Deus, ou seja, em um relacionamento com Cristo, e propagar esse Evangelho. Certo? Qual que é o seu dever então? Aonde você estiver, no seu trabalho, é seu dever propagar o Evangelho, a luz de Cristo. Na sua faculdade, é o seu dever propagar a luz de Cristo. Na sua família, é o seu dever propagar a luz de Cristo. E se eu não faço isso, meus irmãos, não pense eu que eu vou entrar no reino celestial. Por quê? Logo após essa parábola, Jesus ele faz um complemento a ela com a parábola dos talentos, o qual ele dá 5 talentos para uma pessoa, 2 para outro e 1 para outro. Os que receberam 5 e 2, eles multiplicaram e receberam ainda mais talentos. O que recebeu apenas 1, ele enterrou. Ou seja, ele recebeu a luz que é Cristo, a mensagem do Evangelho, e ele não fez nada. Ele não se relacionou com Deus e ele não propagou. Ele não viveu para Cristo e não propagou a mensagem de Cristo. Então ele enterrou. Da mesma forma, as 5 virgens imprudentes, que a luz estava se apagando, ou seja, elas não fizeram nada. Elas não mantiveram a luz acesa por meio da presença do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece, meus irmãos? O noivo volta e a porta se fecha. Certo? Peguem muito bem isso, porque é algo muito profundo que nós vamos falar agora. A porta se fecha. As noivas, as virgens imprudentes que haviam ido buscar o azeite, elas voltam e encontram com a porta fechada. Então elas gritam: Senhor, Senhor, por favor, nos abra-nos a porta. Então Jesus diz: eu não as conheço. Meus irmãos, eu creio que é a frase mais triste que um ser humano pode ouvir em toda a vida, em toda a história. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Certo? Então Jesus diz isso para as virgens imprudentes. E diante disso, eu quero te fazer outra pergunta. Quem garante que você, qualquer pessoa, eu, todos aqueles que vão ficar aqui depois do arrebatamento da igreja, para vocês saberem, o arrebatamento da igreja acontece, então todos os eventos descritos lá no livro de Apocalipse, todas aquelas tragédias, tudo que vai acontecer, o anticristo e tal, vai começar a manifestar. Aí começa a manifestação disso. Então vai ser um período muito, muito sofrimento, ao qual a Bíblia fala que nunca houve na humanidade. Certo? Quem garante que se você perder o arrebatamento, durante esse período de tribulação, de grande tribulação, de sofrimento, você vai ter uma segunda chance? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque todos os dois grupos, os prudentes e as imprudentes, sabiam que o noivo ia voltar. Elas esperavam o noivo. Só que, como eu disse no início do vídeo, umas se prepararam da forma adequada e outras não. Qual é esse grupo que se preparou? É o grupo que guardou o azeite, que se relacionou com o Espírito Santo de Deus, que tentou viver em obediência, que buscou viver em santidade, que imitou a Cristo, né? E que propagou a mensagem do Evangelho através da própria vida, assim como Cristo fez. Esse é o grupo prudente, viveu para Cristo. O grupo imprudente é aquele que sabia a mensagem, que conhecia, que sabia que o noivo ia voltar, mas o que eles fizeram? Eles iam à igreja nos dias de domingo, mas vira e mexe eles xingavam, eles bebiam um pouquinho, eles assistiam algumas coisinhas erradas, eles
brigavam muito, se iravam com as pessoas, né? Não davam testemunho. E foram fazendo pouquinhas coisas que foi fazendo com que a luz se apagasse. E ainda mais, eles não tinham relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O que é isso? Eles não oravam em casa todos os dias, que é o devocional. Eles não liam a Bíblia. Eles não jejuavam. Eles não conversavam com Deus. Certo? Então o azeite foi acabando e a luz foi apagando. Mas eles sabiam que Jesus ia voltar. Eles iam à igreja nos cultos no domingo, ou até nas programações das igrejas, nas conferências, etc. Eles iam, mas eles não sabiam, eles não se prepararam da forma adequada. Esse grupo, pelo que a parábola das 10 virgens me relata, a porta se fechou para eles e eles não tiveram uma outra oportunidade. E aí, novamente, eu te pergunto, só Jesus sabe se vai ter ou não uma oportunidade. Eu não sei, e não cabe a mim saber. Mas eu te pergunto, levanta esse ponto de dúvida e reflexão. Se nós não tivermos outra oportunidade, se essa oportunidade que Cristo está nos dando, porque a porta está fechando, se essa for a nossa única e última oportunidade, o que nós vamos fazer? Lembrando, meus irmãos, que todos nós podemos morrer a qualquer momento. Não precisamos necessariamente esperar o arrebatamento. Eu posso morrer amanhã. E se eu morrer, para mim acabou. A minha chance acabou. Tudo que eu fiz aqui nessa vida vai me nortear para onde eu vou, céu ou inferno. Isso existe, meus irmãos. Não é conto da carochinha. Não é conversa para boi dormir, como o pessoal fala aqui no ditado na região que eu moro. Certo? Então eu te pergunto, você estará preparado? Você está preparado? Se você morresse agora, você iria para o céu ou para o inferno? Isso é o livre-arbítrio. Deus, ele nos permite viver da forma como a gente quer. Só que depois a gente tem que arcar com as consequências, boas ou ruins. É a lei da ação e reação. Posso fazer o que eu quiser, mas depois eu tenho que arcar com as consequências. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos deu. E você tem escolhido viver para Cristo? Por isso eu te encorajo, meus irmãos, eu te incentivo. Vivam para Cristo. Aceitem a Cristo. Busquem uma igreja séria, com pastores sérios, que vão nortear a sua vida, que vão te amar e te conduzir a exemplo de Cristo. Busquem uma vida de oração todos os dias. Separem um tempo para orar, para falar com o Espírito Santo, para falar com Deus, para ler a Bíblia. Como vocês vão conhecer a Deus sem ler a Bíblia e sem falar com Ele? Como eu vou conhecer uma pessoa se eu não converso com essa pessoa? É impossível. Então vivam essa vida para Cristo. Porque a porta está fechando e talvez seja a sua última oportunidade. Agarre-se a ela, porque a gente vai viver uma eternidade. Você pode viver no céu ou no inferno. Que a graça de Cristo te acompanhe e que você tome essa decisão na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.